Hoje, o Melhor e Mais Justo discute os desafios para organizar os fluxos e garantir direitos aos estrangeiros que escolheram ou precisaram recorrer ao Brasil para viver. Participam dessa conversa Camila Assano, coordenadora de Direitos Humanos e Política Externa da ONG Conectas, Tânia Bernoulli, diretora executiva do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, e Paulo Illes, coordenador de Políticas para Migrantes da Prefeitura de São Paulo. A sociedade brasileira é conhecida por ser acolhedora. Pelo menos esse é o imaginário que a gente tem. Mesmo assim, são evidentes alguns movimentos xenofóbicos, principalmente em relação aos estrangeiros refugiados. Era disso que a gente estava falando no segundo bloco. Por exemplo, nos últimos anos o país recebeu dezenas de milhares de haitianos e recentemente ganeses que ainda sofrem com muito preconceito. Não é pouco, não. Que mecanismos a gente poderia criar para que eles tenham pelo menos os direitos básicos garantidos? Eu diria, não é pelo menos, é para ter os direitos básicos garantidos como qualquer estrangeiro no Brasil. Tânia. Então, recentemente este ano aconteceu a Copa do Mundo, né? Pelas estatísticas e censos, foi apontado 90% de aprovação desses turistas que se levaram uma imagem maravilhosa, acolhedora do brasileiro, certo? O que acontece? Quando se trata de um imigrante, que já essa pessoa, depois de entrar como turista, passa como imigrante, ali já a sociedade brasileira, principalmente, né, o governo não tem nada para essa pessoa. Aí já passa a ser caracterizada como pessoa que vem, né, principalmente a tirar emprego de outra pessoa. Existe este conceito totalmente errôneo, né, que prevalece. Então, é muito incoerente, tanto da parte dos órgãos federativos, como da parte também da própria sociedade, né, em geral. Como um turista vem para passear em Copa, maravilhoso. Agora você vai ficar, já é outra, né, outro tratamento. Então, é necessário que seja instaurada uma política migratória realmente que possa garantir o respeito às pessoas, aos trabalhadores, às famílias, às pessoas que escolhem viver, né, para morar no país, e principalmente a instauração de políticas públicas a nível de interlocução entre o governo federal, governos dos estados e das localidades. Reconhecemos também de que é muito importante a criação desta coordenação de políticas para migrantes instaurada há pouco, né, de um ano, pelo menos, e é um grande avanço. Mas é muito importante ainda que se tenha mais equipamentos, mais políticas, né, de melhores implementações ainda a nível estadual também, e principalmente nos estados que fazem fronteira com os demais países sul-americanos, né. Paulo terminou o bloco dizendo, então, exatamente essa questão. E a Tânia, então, está recolocando o desafio de construir políticas públicas capazes de enfrentar essa questão. Qual era a questão? Era a seguinte, quer dizer, a gente tem variáveis diferentes para lidar com imigrantes de origens e condições muito diferentes. Você dizia, uma coisa é o imigrante que é demandado pelas empresas ou pelo governo brasileiro. Então, ele chega aqui numa condição com um emprego desejado por determinada fatia do mercado, etc., é uma coisa, né? Em geral, não é obrigatório, mas em geral esse cara é americano, europeu, normalmente branco, na maioria homem, adulto, branco, etc., que corrobora o cenário dominante da cultura brasileira e ocidental, no sentido amplo, né? Isso é uma coisa. A outra coisa são os imigrantes que não foram convidados e vieram por razões variadas também, e aqueles que vêm de situações muito precárias, de situações sociais muito precárias, e que, quando são negros, mulheres, crianças, muito mais difícil do que aqueles europeus, por exemplo, como dizia a Tânia, que vieram para a Copa do Mundo e resolveram ficar por aqui. Tudo bem, a sociedade pode ter alguma discriminação, mas é distinta daquela do haitiano, do boliviano, do ganês, que chega no Brasil, né, que chega aqui no Grande ABC, que chega na cidade de São Paulo. Tá certo falar isso, Paulo? Eu concordo com essa análise, né? E colocaria também alguns elementos, né? Olhando para a sociedade brasileira, né? Você conversando com os migrantes, você vai ver que ali no bairro onde as pessoas moram,
a convivência é pacífica, né? Então, assim, eu diria que a sociedade reage também a uma imprensa conservadora, né, que cria estereótipos. Então, o migrante haitiano e o migrante boliviano, eles estão aqui no Brasil porque eles vão se beneficiar do Bolsa Família, né? Então, você viu reportagens nessa linha. Então, aí um imigrante está no ônibus, encontra um brasileiro que leu aquela reportagem e pergunta, você veio aqui por causa do Bolsa Família, né? Então, vai criando certos estereótipos, né? Então, eu acho que o grande desafio da política migratória é a gente criar mecanismos de esclarecimento, né? De romper preconceito, né? Romper o preconceito, mas também dar condições para que essas pessoas estejam regularizadas com a sua documentação. Agora, você dava um exemplo para a gente aqui durante o intervalo, dizendo o seguinte, de um caso de um haitiano bastante qualificado, quer dizer, ele era arquiteto e filósofo e estava buscando trabalho numa frente de trabalho como gari, justamente porque não encontrava emprego porque os empregos não existem, não encontrava emprego porque ele estava sendo discriminado. Ele não encontra porque ele está sendo discriminado, porque o emprego existe. O Brasil tem um déficit, né, tem uma necessidade enorme no mercado de trabalho especializado, seja engenheiro, seja arquitetos, né? Imagina, arquitetos o Brasil precisa de milhares, né? Médicos, etc. E você tem um monte de dentista. Outro exemplo, né, no abrigo da prefeitura, eu fui almoçar no abrigo, aí o rapaz que almoçou comigo, ele era médico ginecologista, né? Então, assim, com uma profissão incrível e que nós precisamos desse profissional no Brasil. Então, eu acho que assim, a política migratória precisa dialogar com essa realidade. E claro que aí tem outras questões também do corporativismo de certas categorias de trabalho. Então, para esses médicos, eles podem até ter o reconhecimento do diploma, mas depois os conselhos regionais não permitem que ele exerça a sua profissão, principalmente na cidade de São Paulo. Ele pode até exercer, mas lá no interior do Ceará, da Paraíba, Sim, nos chamados vazios assistenciais, né? E no Brasil profundo. Exatamente, é toda uma resistência. Eu queria só dar um exemplo, né? Acho que comparar o Brasil com a Europa. Por que tem tanta xenofobia em relação ao imigrante na Europa? Né? Porque a Europa criou um sistema esquizofrênico, né? De combate à imigração irregular, por exemplo. Mas combater como? Regularizando os imigrantes? Não. Deportando os imigrantes, né? Então, cria-se aquela relação do migrante como alguém que está dando prejuízo para o Estado, quando é ao contrário, né? E quanto maior for a discriminação, quanto maior for a vulnerabilidade do imigrante, eles vão criando bolsões, né? E maior vai ser o estigma que a sociedade vai criar em relação a eles. Então, vão se isolando, exatamente, se guetalizando, né, formando guetos. Exato. Então, quando a Camila falava que o Brasil sempre foi crítico das políticas desses países, nós temos um momento histórico. Eu acho que nós temos uma crise no Brasil em relação ao tema de migração, mas nós podemos transformar esse momento numa grande oportunidade para que o Brasil crie uma política diferente do que os Estados Unidos criou e que a Europa, né? Da gente incluir essas pessoas. O Brasil tem espaço para esses imigrantes, né? Eles se integram muito fácil na sociedade brasileira, né? A gente, falando dos haitianos, né? O haitiano tem uma característica própria de integração muito rápida, né? Você encontra, eu já encontrei haitianos, eles estão andando sozinhos no metrô, por exemplo, que você não vê isso em todas as comunidades imigrantes, né? Então, eu acho assim, os africanos que estão aí, a gente tem uma possibilidade muito grande de criar políticas aí concretas de integração. Camila. Não, e é o momento, né? Porque acho que até é bom desmistificar algumas coisas. Sem dúvida, pegando mais ou menos 2010 para cá, cresceu muito o número de imigrantes que chegaram ao Brasil, cresceu muito, por exemplo, também os pedidos de refúgio. Comparado 2010 até 2013, foram 10 vezes mais o número de pedidos. Então, sem dúvida, está tendo um crescimento, o que mostra que o poder público precisa se mexer, porque a situação está
cada vez mais presente na nossa sociedade. Por outro lado, até porque o Brasil melhorou muito economicamente, então ele vira atrativo, né? Vira um destino que atrai muitas pessoas. É uma consequência de uma situação boa. Então, se nós queremos que o Brasil continue nesse momento assim, de economia forte, né, de oferta de emprego, essa consequência... Um dos efeitos será maior fluxo migratório. Só que em números absolutos não é tanto assim. É o que um pouco Paulo dizia, né? O Brasil é um país enorme, de uma população muito grande. E os números... 0,4% da população, quando Estados Unidos tem 12%, ou seja, a Alemanha perfeitamente tem 9%, integrado, né? E é o momento ideal para se mudar as políticas e fazer isso que o Paulo dizia, ser a referência no mundo. Porque nós temos as condições materiais, né, por enquanto disponíveis, e nós temos também uma situação em que as pessoas estão chegando, mas não é um número, né, e até mesmo uma crítica dura que nós temos na Conectas com relação à imprensa, que usa o termo invasão, a invasão dos haitianos, a invasão dos ganeses, dos senegaleses. Se vamos falar de invasão, então vamos pelo menos falar em números proporcionais. Então vamos olhar o número de argentinos que tem aqui no Brasil. Então se é para falar de invasão, que a gente já não concorda e totalmente... critica essa forma, mas então pelo menos seja coerente com o número, porque o número de argentinos que vem para o Brasil também é muito grande. E os próximos anos vão ser cruciais para o Brasil aproveitar essa oportunidade ou desperdiçá-la de uma forma muito triste, que nós vamos ver uma situação em que um país que tinha sido coerente no discurso, em algumas práticas, vai se tornar um daqueles países que vão virar realmente um violador dos direitos dos migrantes. Queria te ouvir, Tânia. O nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas queria te ouvir, inclusive nessa condição de imigrante que ainda fala espanhol, né? Porque a gente está falando a Camila aqui, descendente de imigrante, mas já está totalmente brasileira, né? Como é a experiência de ser imigrante no Brasil? Como foi para você? Como é que você lê essa experiência? Eu acho que é muito rico, né? Porque os imigrantes, quando vêm aqui ao Brasil, se deparam com realidades de estrutura muito diferentes, né? Eu venho do Peru, né? E um país, bom, São Paulo, uma macro cidade, né? Metrópole muito grande. Porém, a gente encontra também muita solidariedade com as pessoas. É muito difícil dizer que aqui no Brasil a pessoa é maltratada. E as pessoas conseguimos, pelo menos no meu caso, minha família, conseguimos tranquilamente, né, nos tratar. Só que esta questão do marco legal que permeia até hoje, da questão do Estatuto do Estrangeiro, é realmente uma entrave muito grande, um gargalo muito grande que o Estado tem a resolver. Acreditamos que agora o Brasil vive um momento histórico de uma grande possibilidade de dar realmente uma lição ao governo imperialista e genocida como os Estados Unidos, que banca toda a guerra que está acontecendo, né, no país da Palestina, e que maltrata e pune e prende crianças e adolescentes e vindas dos países mesoamericanos no seu estado. Realmente hoje o Brasil está perdendo uma oportunidade de ter uma política migratória baseada realmente no respeito às pessoas, né, migrantes e suas famílias. É importantíssimo que nesta gestão nova que agora, né, estamos, como Camila falou, qual vai ser o compromisso dos novos governantes. É muito importante que eles também tenham um compromisso como é que vai lidar com esta questão, né, que seja instaurada por fim uma lei migratória baseada em respeito às pessoas, às famílias imigrantes que vêm para este país enorme, continental, macro, socioeconômico, muito potente, né? Está realmente um país líder a nível de Sudamérica. Eu acho que tem que ser coerente também com esta questão migratória, né, na sua legislação. Então, acho que ainda a gente continua, né, lutando, as organizações da sociedade civil, comunidades imigrantes, nesta questão, até porque se vir, né, uma nova política migratória ser instaurada, acreditamos que estamos nesse acúmulo, né, de acontecer proximamente. Também existe todo o desafio da implementação dessa lei, que realmente vise, né, o cumprimento da instauração de políticas públicas para que possam realmente garantir o acesso à cidadania das pessoas, porque os imigrantes não querem nenhum direito a mais que os brasileiros possuem, né, somente os direitos por iguais, né, principalmente o direito ao voto também. Maravilha, com isso terminamos. Eu agradeço muito a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é um espaço que defende a efetivação dos direitos humanos para todos.
A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.